Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Forças especiais de Putin caçam oposição em festival de música. Isso é uma paranoia que está crescendo muito na Rússia, é uma dependência do FSB, ou seja, da antiga KGB em Moscou. As autoridades ligadas a Putin, do grupo de Putin, o próprio Putin, estão dependendo muito do FSB. E faz com que aumente o poder de uma maneira muito grande do FSB contra o que eles acham que são inimigos, contra aqueles que eles acham que são contra a guerra. As forças especiais da Rússia invadiram um festival de música secreto na floresta de São Petersburgo e detiveram cerca de 100 manifestantes, aproximadamente 100. O regime do ditador Putin intensificou os expurgos políticos, barrando pelo menos 23 candidatos às eleições parlamentares da Duma Estatal. Vocês já viram? Que tinha sobrado, basicamente, eram os que estavam, não eram dos partidos de oposição, dos partidos amigos, né? Mas eles desconfiaram de 23 que poderiam, numa insatisfação, e barraram a candidatura deles. É uma democracia a mais pura do mundo, que acontece na Rússia de Vladimir Putin. A inteligência internacional confirma que o líder ditador demonstra forte paranoia e evita viajar para as regiões atingidas por drones da Ucrânia. Bom, isso eu já falei outras vezes, não vou me alongar nisso. Peço a você que não é inscrito, que gosta de saber da verdade, inscreva-se no canal. Preciso de todo mundo inscrito no canal. Fortalece o canal e fortalece o conhecimento de vocês sobre a verdade que acontece na geopolítica e no teatro de operações lá na Ucrânia. Peço a todos que deixem seu like e que também compartilhem esse vídeo e comentem. O comentário de vocês fortalecerá muito a nossa divulgação, fortalecerá muito o nosso canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Então, forças especiais do ditador da Rússia, Vladimir Putin, isolam floresta em São Petersburgo. As forças de segurança que sustentam o regime de Vladimir Putin realizaram uma operação violenta na região de Leningrado. Fiz questão de dizer que é força que sustenta o regime, porque ele não tem a sustentação popular. E segundo a própria inteligência de diversos países ocidentais e da Europa, ele sempre fraudou eleições. O que eles acham que a primeira provavelmente não, mas as outras sempre foram fraudadas. Eu gosto de brincar, ele já tinha os mapas de votação prontos antes da eleição, depois só divulgou, né? Mas isso é eu que falo, né? Porque está muito tempo no poder e não conseguem tirar, porque faz os mapas antes e repreende com a tropa de choque, repreende com a polícia, repreende com o FSB. Tropas de choque e agentes secretos da Rússia cercaram, isolaram completamente uma área de floresta densa no distrito de Vyborg. O alvo da invasão militarizada foi um festival de música informal, que acontecia de forma clandestina já desde o ano de 2023. Os canais de monitoramento vinculados às agências russas, como o BASA e a rede estatal RIA Novosti, confirmaram os detalhes da ação. Publicaram, inclusive, lá dentro da Rússia, né? As equipes táticas da Rússia detiveram cerca de 100 participantes sob a alegação de que entoavam canções em apoio direto à Ucrânia. Uma paranoia lá que eu vou te dizer, viu? Acho que logo vão ficar loucos, vão ter que ser internados ou vão ser auto-internados num hospício, né? O próprio ditador, eu imagino. Os agentes da Rússia revistaram dezenas de barracas, confiscando equipamentos eletrônicos e drones de uso civil encontrados na área. Cartazes com símbolos de apoio à Ucrânia que estavam pendurados perto do palco improvisado foram arrancados e apreendidos pelas forças de segurança do ditador Vladimir Putin. Os organizadores mantinham a localização do evento sempre sob extremo sigilo, revelando as coordenadas apenas para contatos de total confiança. Alguém entregou eles, né? Vê que sempre quando tem bastante gente, porque tinha bem mais do que 100 pessoas, não disseram o número, mas disseram que era muito mais. A imprensa oficial do regime da Rússia classificou publicamente os jovens e os manifestantes do festival como radicais de esquerda, agentes do Ocidente. A repressão total contra a oposição política na Rússia.
Esta ação em São Petersburgo expõe o medo real do Kremlin, o medo do ditador, de toda a sua gangue, dos gangsters que estão no Kremlin, diante da aproximação das eleições parlamentares para a Duma estatal. A Duma estatal, que fala, é uma expressão que os russos usam em russo, e eu acabo repetindo isso, né? Mas a Duma é o Congresso, né? Podia falar só a Duma, é o Congresso, é o parlamento lá da Rússia. Analistas internacionais apontam que a estratégia atual da Rússia consiste em esmagar até mesmo a oposição controlada pelo próprio Estado. A máquina de perseguição política do regime da Rússia começou a desmantelar os partidos tolerados para exercer o controle absoluto nas urnas. A paranoia é tão grande, o medo é tão grande, o desespero, o pânico, que eles estão esmagando. E a nação sabe disso. Não é uma coisa que eles estão fazendo de maneira escondida. Tanto que o que eu falei agora estão sendo divulgados isso, né? Na RIA Novosti. E pela outra lá. O jornal britânico The Telegraph destacou o caso do político Boris Nadezhdin, que tentava se posicionar como uma figura de oposição interna. E ele queria ser candidato a presidente, no lugar do Putin. Já na eleição passada, rifaram ele, né? Em julho, ele recebeu formalmente o rótulo punitivo de agente estrangeiro emitido pelo Ministério da Justiça da Rússia. A Rússia abriu um processo administrativo contra o Nadezhdin por publicar uma imagem do líder opositor falecido Alexei Navalny. A exibição de símbolos ligados a Navalny foi enquadrada como crime pelas leis da Rússia, forçando Nadezhdin a fugir do país, senão ele seria preso. O alvo seguinte na mira do Kremlin é o partido político Yabloko, a única agenda legalizada na Rússia que condena abertamente a guerra. Relatórios políticos indicam que o partido Yabloko enfrenta a ameaça iminente de sofrer uma proibição judicial definitiva de funcionamento na Rússia. Os dados numéricos apontam que pelo menos 23 candidatos independentes foram impedidos de disputar as eleições nos últimos meses na Rússia. A justificativa jurídica mais utilizada pelos tribunais da Rússia envolve acusações genéricas de suposta atividade extremista. O governo da Rússia também aplicou pesadas sanções financeiras contra políticos que publicaram links direcionados para o Instagram e o Facebook. Essas plataformas de comunicação ocidentais continuam estritamente proibidas, são bloqueadas em todo o território da Rússia. E a crescente paranoia e a dependência do FSB, ou seja, a KGB em Moscou. O fechamento abrupto do espaço político demonstra uma intolerância sem precedentes contra qualquer tipo de crítica na Rússia. No passado, o Kremlin simulava um ambiente democrático, fazia de conta, né? Permitindo a concorrência de uma posição sistêmica monitorada de perto. Os dados de inteligência comprovam que Vladimir Putin tornou-se totalmente refém e dependente das agências de segurança, FSB, do antigo KGB que ele já chegou a comandar. E não confia em mais ninguém, mas eles, na realidade, que estão dando as cartas. O serviço secreto russo, conhecido então pela FSB, assumiu o controle de tudo, né? Muitas decisões ele toma para o ditador. A liderança da Rússia alterou drasticamente a sua agência oficial de compromissos públicos devido ao avanço tecnológico militar da Rússia. O Vladimir Putin, esse ditador que quer fazer cara de bonzinho, mas de bonzinho não tem nada, ele recusa-se terminantemente a viajar ou visitar regiões e províncias russas que possam sofrer ataques diários de drones ucranianos. Esse isolamento físico e a recusa em encarar o impacto dos bombardeios no território da Rússia expõe um nível crítico de paranoia do ditador. E o seu Estado-Maior também, ali, os gangsters que compõem o círculo íntimo do Kremlin também têm essa preocupação. Para concluirmos o cerco policial na floresta de São Petersburgo, o banimento de 23 candidatos comprovam a fragilidade interna do regime. É o pânico, é o desespero. A paranoia de Vladimir Putin, que agora se esconde dos drones ucranianos e depende exclusivamente do FSB, mostra que a ditadura da Rússia teme a própria população russa. Aliás, diz que a mobilização que eles vão fazer, vão mobilizar 300 mil homens fora de São Petersburgo e fora de Moscou, que estão se preparando para uma rebelião interna, talvez até uma guerra civil. Treinar essas pessoas vêm de fora, lá da Ásia, para, se for o caso, intervir, tanto em Moscou quanto em São Petersburgo. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Não esqueçam.
O canal precisa de vocês. Aqui vocês veem a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.